Meu amigo, Pode, Senhor, meu amigo. tudo em paz? Graças a Deus. Então tá Tudo, bom. tudo Bom estar com tranquilo. vocês. Como é que tem sido esse tempo aí? Tem sido bênção, rapaz. Tivemos uma Que bom. notícia boa hoje aqui em Piracicaba. Ah, O- os cultos vão voltar gradativamente. Vai, a partir de hoje já começa a voltar 20% aí da capacidade das igrejas. Já pode, com todos os cuidados, né? Máscara, álcool em gel, os bancos todos separados, 2 metros uma pessoa da outra. uhum, Então já vai começar a voltar já. maravilha. Vai Que ser bom benção. poder ter esse momento com vocês aí, com o pessoal da Comadep. Pastor Irineu, tá bem? Tá bem. Tive com ele agora há pouco. Tá bem. Tava com os Que bom. netos lá. Que bom. Muito Maravilha. bom. Pastor, deixa eu apresentar aqui um empresário que nem tem necessidade, né? O pastor Mateus já é conhecido aqui de todos nós. Esteve aí ministrando no Comadep desse ano. Foi em fevereiro, foi uma bênção. E, e eu tenho certeza que hoje aí vai ser uma bênção também, uma palavra de fé para as Amém. nossas vidas. Pastor Ney já ministrou com a gente na sexta-feira, o pastor Toniel Gomes também ministrou, foi uma bênção. E hoje eu tenho certeza que vai ser bênção também para as nossas vidas. Que Pastor bom. Mateus, lá do Rio, tem muitos conhecidos aqui na congregação que eu dirijo, né? Verdade. E eu tenho certeza que vai ser benção. Pastor, o senhor pode ficar à vontade, tá? Pode entregar aí o que Deus tem para nos passar aí através da sua vida. Que bom. Obrigado pelo convite de poder participar na live da Comadep nessa segunda-feira. Pessoal aí da Assembleia de Deus de Piracicaba. Vocês me deram um assunto para me deixar uma palavra para vocês. E é um texto até que eu usei para vocês na Comadep na primeira noite, se não me foge a memória. O assunto da live que vocês propuseram foi fé em meio à crise. Fé em meio à crise. E eu gostaria de deixar uma reflexão para vocês, trabalhando dois textos, mas principalmente trabalhando Romanos, capítulo de número 8, mas também linkando com Hebreus, capítulo 11, mas trabalhando Romanos, capítulo 8, no versículo 18, que é um texto que é muito rico, é Paulo escrevendo para a igreja que estava em Roma, mas que alcança a todos nós, e principalmente no momento como esse, desse cenário de incerteza, certamente é uma palavra que traz esperança ao nosso coração. Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 18, ele diz: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. O assunto de como desenvolver fé em meio à crise passa por essa convicção que Paulo tinha no seu coração. Paulo compartilhou com a igreja que estava em Roma. Nesse mesmo capítulo 8, no versículo 28, ele fala uma das convicções que ele tinha na sua vida, no seu ministério, quando ele disse que todas as coisas cooperam, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Essa, sem dúvidas, é uma daquelas certezas, convicções pessoais e ministeriais que Paulo tinha durante toda a sua trajetória. Talvez nós temos aí nessa carta aos Romanos, no capítulo 8, duas convicções que sempre moveram Paulo, que sempre foram a engrenagem de Paulo. Em primeiro lugar, essa convicção de que ele dizendo: para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não podem ser comparadas com a glória que há de ser revelada, e a consciência de que, na verdade, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E diante dessa perspectiva sobre uma fé que se manifesta em tempo de crise, quando nós lemos Hebreus, capítulo de número 11, que inclusive foi um dos assuntos que eu falei para vocês esse ano aí na primeira noite da Comadep,
Nós não sabemos ao certo quem foi que escreveu Hebreus, mas o escritor a carta aos Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1, ele define essa convicção que Paulo vai dizer também na carta que ele vai escrever à igreja que estava em Roma, quando ele fala que, para mim, tenho por certo que as aflições desse tempo presente não podem ser comparadas com a glória que há de ser em nós revelada. O escritor aos Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1, ele diz, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Em algumas tradições dizem que a fé é o firme fundamento daquilo que ainda não se vê, mas já se tem convicção, e nisso, e por causa disso, se espera. Quando nós lemos a Bíblia, nós percebemos que as grandes manifestações de fé na Bíblia, na verdade, ocorreram em tempos de crise. Quando nós vemos, por exemplo, Abraão, que é conhecido como pai da fé, uma das grandes manifestações de fé, ele vai ter, talvez, um dos períodos mais difíceis da sua vida, que é quando, em obediência, ele tem que levar Isaac para ser sacrificado. E a Bíblia diz em Gênesis que ele vai olhar para os moços que estavam acompanhando eles e dizem o seguinte, ó, eu e o moço subiremos, adoraremos e voltaremos. Como que eu e o moço subiremos, adoraremos e voltaremos se ele está indo para sacrificar esse moço, que é Isaac, ao Senhor? Aí o escritor aos Hebreus vai responder nesse capítulo 11 da carta aos Hebreus, da galeria que nós chamamos da galeria dos heróis da fé, que ele tinha a convicção, a confiança que ainda que Isaac fosse morto, Deus poderia ressuscitá-lo dentre os mortos. É um tempo de crise pessoal dentro da sua esperança que ele está manifestando essa fé. Nós temos vários exemplos, como, por exemplo, quando nós traçamos ali o perfil dos juízes que foram exemplos de fé, como, por exemplo, Gideão, como, por exemplo, Sansão, nós vemos que todos eles estavam em um período de crise, principalmente crise política, principalmente crise de território, principalmente a questão de povos que estavam vindo contra o povo de Israel para oprimir o povo, para dominar o povo e para subjugar o povo. A fé, ela sempre vai se manifestar em tempos de crise. A fé, ela sempre vai ser necessária e exigida quando todo o cenário for um cenário de desesperança. E é aqui que nós precisamos entender algumas coisas que a Bíblia fala sobre a fé. Porque, por exemplo, quando Paulo vai falar sobre as armaduras de Deus, ele vai falar sobre calçar os pés com as sandálias da preparação do Evangelho da Paz. Ele vai falar a palavra como uma espada dentro desse desenvolvimento da administração pessoal do ministro a compartilhar a palavra do mesmo modo que se exige de um soldado, de um guerreiro, ter o controle, ter, digamos que, a experiência em manusear uma espada, trabalhando essa figura de linguagem, essa alegoria dentro desses dois viés. Mas quando ele vai falar, por exemplo, sobre a questão da fé, e eu acho isso maravilhoso na Bíblia, é que quando ele vai falar sobre a fé quanto às armaduras de Deus, ele vai dizer que a fé é um escudo. Ele vai dizer que a fé é um escudo justamente porque ela tem a missão de nos proteger dos dardos inflamados do maligno. Então, a fé, ela sempre vai ter a sua função, seu propósito em tempos de crises, em tempos desafiadores, em tempos de aflições, em tempos como o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo 8, versículo 18, eu tenho a certeza que as aflições deste tempo presente não podem ser comparadas com a glória que em nós há de ser revelada. Mas como que se tem essa certeza? Através da fé. E aqui nós chegamos a um ponto muito interessante, e essa é uma das coisas que me chama a atenção sobre fé, é que quando Cristo falou sobre a fé, ele disse que aquele que tivesse fé como um grão de mostarda, poderia dizer a um monte para que se movesse para o outro local e assim aconteceria. É interessante que a Bíblia nunca disse fé do tamanho de um grão, mas nas duas referências nos evangelhos desse ensino de Jesus, a Bíblia diz fé como um grão. Não é do tamanho do grão, mas é da qualidade do grão. Porque o grão de mostarda, embora seja um dos menores grãos que existem, é um dos grãos mais indestrutíveis. Se nós tentarmos pisar sobre ele, não conseguimos o quebrar. Se nós lançarmos ele nas chamas, mesmo ele estando queimado, e plantarmos ele, ele ainda assim vai conseguir produzir, vai conseguir gerar vida. Então o Senhor está dizendo, a verdadeira fé, ela se manifesta não é no tempo de bonança, mas a verdadeira fé,
se manifesta no tempo de crise. A verdadeira fé se manifesta não quando tudo vai bem, mas a verdadeira fé se manifesta quando aparentemente nada está dando certo, mas nós temos a confiança de que nós não estamos sós, de que nós temos um Deus, de que nós temos um Senhor, que Ele cuida de nós. Então, fé em tempo de crise, na verdade, esse tempo de crise é o cenário para a manifestação da verdadeira fé. E eu concluiria essa reflexão dizendo o seguinte: uma das coisas que tem me norteado nos últimos meses, que eu tenho falado em algumas vezes, em algumas ministrações sobre fé, é que nós precisamos diferenciar fé de confissão positiva. Porque a confissão positiva é a ideia de que tudo vai dar certo. Alguém que é da confissão positiva diz, não, fique tranquilo, vai terminar tudo bem. Só que a fé é totalmente diferente. A fé não é a garantia de que tudo vai dar certo, mas a fé é a garantia de que, ainda que humanamente falando as coisas não venham a dar certo, Deus continua sendo Deus e Ele continua no controle de todas as coisas, inclusive no controle da história das nossas vidas. Se nós pegarmos vários personagens bíblicos, se nós fôssemos, digamos que, testá-los pela confissão positiva, todos eles seriam reprovados na confissão positiva, mas todos eles seriam aprovados na fé. Quando, por exemplo, Sadraque, Mesaque e Abednego disseram, pode nos lançar na fornalha, porque nós temos certeza que o nosso Deus vai nos livrar. Mas ainda que Ele não nos livre, nem assim nós iremos adorar a estátua que você levantou. Se eles fossem da confissão positiva, eles iam falar, ó, pode levantar as chamas, pode aumentar a temperatura da fornalha, nós temos certeza que o nosso Deus vai nos livrar. Mas não foi isso que eles falaram. Eles disseram, nós temos certeza que nós não iremos negá-lo. Se Ele irá nos livrar, cabe a Ele, ao cuidado dEle, à soberania dEle, mas nós não iremos nos prostrar diante da estátua que você levantou. Porque o momento em que a verdadeira fé se manifesta não é quando tudo vai bem, mas é quando aparentemente as coisas não estão dando certo. Mas nós temos a certeza que o nosso Deus não nos abandonou, que o nosso Deus não nos deixou só, que o nosso Deus continua no controle da história das nossas vidas. E ainda que nós não estejamos compreendendo agora, Paulo diz em Romanos capítulo 8, versículo 28, tudo está cooperando para o nosso bem. Concluindo essa reflexão, pastor Ney, eu gostaria só de pastor Neusley, eu gostaria só de destacar uma coisa interessante, que é o seguinte, essa convicção de Paulo, ela é uma das convicções mais bem resolvidas dentro dele. Era uma das chaves que ele tinha a certeza dentro da mente e do coração dele. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Até quando Paulo não entendia o porquê Deus havia permitido algumas coisas, ele continuava crendo que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. A grande prova disso é que na segunda viagem missionária, em Atos capítulo 16, Paulo e Silas queriam ir para a Ásia, Deus disse não. Aí eles decidiram ir para um local chamado Bitínia, Deus disse não. Então, as duas diretrizes que eles tinham de destino para ir, Deus havia negado. Ele tem uma visão de noite, um varão apresenta e diz a ele, ó, passe a Macedônia e venha nos ajudar. Ele entende que aquela era a direção de Deus para aquele momento e ele obedece e segue pela fé. Quando ele chega na Macedônia, mais precisamente na cidade de Filipos, a Bíblia diz que um cenário caótico vai ser instaurado, porque por causa da pregação do evangelho, eles expulsam o demônio de uma mulher, eles são presos, apanham em praça pública, são envergonhados publicamente, sem terem cometido um crime sequer. Tudo o que eles haviam feito era pregar o evangelho e libertar uma mulher que estava oprimida. Aí quando eles estavam presos, Atos capítulo 16, a Bíblia diz que estando presos, em vez de reclamarem, em vez de murmurarem, em vez de dizerem, Senhor, se nós tivéssemos ido para a Ásia, certamente nós não estávamos presos agora. Foi nós irmos pelo seu caminho, foi nós obedecermos à sua vontade, que olha o que aconteceu conosco. Apanhamos em praça pública, fomos envergonhados publicamente, e agora estamos presos. Olha o cenário que está acontecendo com a gente. Aí a Bíblia nos diz que diante de tudo isso, eles não vão questionar ao Senhor o porquê Deus havia permitido aquilo.
mas eles vão simplesmente cantar e orar. A Bíblia diz que próximo à meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. O que é isso? Exemplo de fé. Porque fé é confiar. E a verdadeira confiança se manifesta em meio à crise. A fé bíblica é uma fé que dá frutos em meio à crise. Aí, quando eles estão orando e cantando, a Bíblia diz que próximo à meia-noite vem um grande terremoto sobre o local, mexe com toda a estrutura, desconstrói a prisão, quebra as cadeias, quebra as algemas. Eles são soltos, não somente eles, mas também os outros presos. E o carcereiro, temendo a consequência daquilo, a Bíblia diz que ele vai tentar tirar a sua própria vida. Mas Paulo olha para ele e diz, não te faças mal algum, porque todos nós estamos aqui. Aí a Bíblia diz que o carcereiro olha para Paulo e para Silas e diz, o que eu preciso fazer para ser salvo? A Bíblia diz que Paulo responde para ele, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e toda a sua casa. E Atos 16 termina com o carcereiro sendo salvo e juntamente com toda a sua família sendo batizados por Paulo e Silas. Quando nós começamos desde o capítulo 16 e nós vemos Paulo sendo preso, Paulo apanhando em praça pública, a gente olha e diz, por que Deus permitiu aquilo? Por que Deus permitiu que todo aquele cenário de turbulência, toda aquela crise fosse estabelecida, sendo que Paulo estava, na verdade, em obediência a uma direção que Deus havia dado a ele? Por que Deus permitiu aquilo? Por que Paulo não questionou? Por que Paulo não reclamou? Ou não duvidou do cuidado de Deus sobre a vida dele? A resposta disso nós temos no final do capítulo 16. Porque a Bíblia diz que, estando eles ali, eles pregaram para o carcereiro e a família do carcereiro foi salva. Uma pergunta que eu sempre me faço é, será que se Paulo não tivesse sido preso, a família do carcereiro teria sido salva? Provavelmente não. Então, olha que interessante. Deus permite que Paulo e Silas fossem presos para que, no final, a família do carcereiro fosse salva. Por quê? Porque nós não entendemos os meios, mas sabemos que a conclusão é o propósito de Deus sendo cumprido. Então, eu gostaria que essa pessoa que está nos ouvindo nessa noite, nessa rápida palavra, nessa live, entendesse isso. Tudo está cooperando para o seu bem. Você pode não estar entendendo agora o porquê Deus permitiu algumas coisas, mas é uma questão de tempo, dias, semanas, talvez meses, para você olhar para trás e você entender que o propósito da vontade de Deus foi cumprido e foi estabelecido, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E concluindo essa reflexão, eu gostaria de lembrar o texto que eu iniciei na leitura. Para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não podem ser comparadas com a glória que em nós há de ser revelada. Romanos capítulo 8, versículo 18. A fé é a garantia que em meio às crises da vida nós não estamos sós, mas o Senhor está conosco e tudo está cooperando para o nosso bem. Obrigado, pastor, de poder ter esse momento de compartilhar com toda a juventude da Assembleia de Deus de Piracicaba essa palavra e com todos que estão nos assistindo, principalmente em um tempo desse, que é um tempo de aflição do tempo presente. Nós temos que ter essa certeza. A fé vai se manifestar em meio à crise e Deus nos dará vitória para a glória do seu nome. Glória a Deus. Eu creio e tomo posse. E é interessante, pastor, que nós fizemos esse tema com 3 pastores. E os 3, vocês todos, tudo as mensagens no mesmo propósito. Então eu creio que tem algo grande por vir aí. E eu tomo posse. O pastor Otoniel, ele falou, ele até mencionou de pessoas negativas, né? Ele falou que não gosta de andar com pessoas negativas, que não tem fé, pessoas que só profetizam coisas ruins, né? E ele mencionou a respeito de Pedro, e depois o pastor Ney veio também e trouxe uma mensagem tremenda a respeito de Isaías, e dizendo também que ele crê que há um grande avivamento vindo por aí. E agora o senhor
finalizando aí esta temporada, com esse tema Fé em Meio à Crise, trazendo também uma palavra de fé e de esperança para as nossas vidas. E eu tenho certeza que pessoas que estão nos ouvindo aí estão tomando posse, estão recebendo. Essa live vai ficar salva aí também no IG aí do Comadep, @Comadep. E eu tenho certeza que muitas vidas serão alcançadas através desta palavra. E eu só tenho a agradecer por pelo senhor com respeito, né? Obrigado. O, por ter deixado essa mensagem aí para as nossas vidas. E eu tenho certeza, será de grande valia aí para todos que estão assistindo agora e que irão assistir depois também. E quero agradecer aqui, que Deus continue abençoando o seu ministério. Amém. Se o senhor quiser aí falar do livro que eu tenho, que tem abençoado demais a minha vida, inclusive tenho usado aí em alguns sermões que eu tenho ministrado na igreja, me ajuda demais. Na escolinha dominical, nesse trimestre, a gente, todos os domingos pela manhã, às 9 horas da manhã, a gente, no Facebook da igreja aqui, a AD Costa Rica, AD Belém Costa Rica, a gente ministra a escola dominical com mais 2 professores e, inclusive, eu tenho usado o seu livro aí para respaldar em algumas coisas a respeito de estudar sobre Paulo, de estudar sobre outros personagens aí para ajudar a enriquecer a aula da escola bíblica. O senhor pode ficar à vontade aí para... Eu creio que a grande maioria do pessoal que está assistindo a gente aí certamente já deve ter ouvido o anúncio. Eu gostaria só de lembrar que a promoção ainda está valendo, nós estamos no final das unidades. Deve chegar uma quantidade nova para a próxima semana, mas a tiragem que eu ainda tenho aqui, ainda tem algumas unidades restantes. Se alguém desejar adquirir, manda uma mensagem aí pelo Instagram, que eu lhe passo todo o procedimento para você adquirir. Mantém ainda o frete grátis e eu tenho certeza que vai ser uma bênção para a sua vida, para todos que de algum modo têm o desejo de entender mais a Bíblia, conhecer mais a palavra de Deus. É uma ferramenta muito valiosa. Pastor, Deus abençoe. Obrigado. Mais uma vez. E eu tenho certeza que muito em breve a gente vai estar juntos novamente aqui em Piracicaba, adorando ao Senhor aqui nos nossos congressos aqui, nas festividades da igreja. Que bom. Que Deus continue abençoando o seu ministério e toda a família. Obrigado. Um abraço a todos vocês, um abraço ao pastor Irineu, um abraço a toda a família. Amém, abraço, fica com Deus. Amém, um abraço.